Gênesis, capítulo 14. Sucedeu que naquele tempo que Amrafiel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, e Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que vai ter uma guerra, né? Vamos prosseguir. Fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Amadá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra rei de Bela. Esta é Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano, veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Astarote, Carnaim e... Deixa eu apoiar direitinho aqui. Aí vamos colocar aqui direitinho, né? Ao 14º ano, versículo 5, veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele feriram aos Rafaíns em Astarote, Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé-Criate, e aos hebreus no monte Seir, até Elparã, que está junto ao deserto. De volta, passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Azon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Rafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betumes. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que mora em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartindo contra eles, de noite, ele e os seus homens, feriu-os, perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres, e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer, os reis estavam com ele. Saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei,
Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Amados, lá em Hebreus, no livro de Hebreus, o escritor vai falar de Melquisedeque. Muitos cogitam ser este o próprio Cristo, uma tipificação de Jesus. Não se pode afirmar com certeza. Mas o importante é que o escritor em Hebreus assemelha Melquisedeque a Cristo, porque era um sacerdote que não tinha genealogia, assim como Jesus, e esse assunto não vou aprofundar porque ele é realmente muito profundo. Mas o que eu posso dizer é que Abraão veio com uma grande vitória e o sacerdote apareceu. E aqui vai ser de fato, Abraão vai dar o dízimo de tudo, né? Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo deu Abraão o dízimo. Então o dízimo antecede a lei. O dízimo está lá, na verdade, na antiguidade, com o patriarca Abraão. E nós temos as ofertas, a oferta de Abel. Mas aqui nós temos, de fato, não a instituição do dízimo, porque é com Moisés, mas não precisamos de uma lei para entregar a Deus o dízimo. E aqui, na verdade, o dízimo ele está como um agradecimento. Abraão não foi forçado, ele agradeceu a Deus. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Não quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Mani, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Queridos, que maravilha, que bênção. Abraão foi naquela empreitada de forma abnegada, de um amor ágape, apenas para ajudar seu sobrinho, e com isso abençoou todo aquele povo de Sodoma e Gomorra. Logo Abraão, que no capítulo anterior decide ir para um lugar mais deserto. Ló vai para os campos verdejantes, mas Abraão vai para o local deserto. E ele frutificou no deserto e depois foi salvar seu sobrinho. Que nós possamos ser aqueles que vai crescer, vai frutificar, não vai guardar mágoa e depois vai ainda cooperar. Um dia abençoado para você, meu querido. Nesse dia, você seja uma bênção. Em nome de Jesus.